Olá, meu querido, minha querida, que Deus esteja te abençoando poderosa e ricamente a você, a sua família, a toda a sua casa. Nesse momento eu quero compartilhar com você uma palavra da parte de Deus ao seu coração, uma palavra que eu estava a ouvir algumas coisas e depois eu comecei a compartilhar algumas coisas pelo Facebook. E aí eu comecei a olhar algumas colocações, alguns respaldos de alguns amigos que estavam ministrando algumas de suas falações. E ali naquele momento eu vi um amigo, muito amigo mesmo, falando sobre a lei do retorno. E quando eu comecei a olhar aquela frase, o Espírito de Deus me levou para a palavra, porque a Bíblia tem resposta para tudo. E ali naquele momento eu comecei a pensar sobre o poder da palavra, o que a palavra diz que é a lei do retorno, o que a palavra diz sobre a lei do bumerangue, você joga e volta para você. E aí eu comecei a imaginar aquela falação daquele homem pelo lado bíblico, pelo lado espiritual. A lei do retorno, meu querido, a primeira coisa que você precisa entender é que a lei do retorno é uma lei criada por Deus. Ou seja, para outros ela é criada pelo universo, para outros ela é simplesmente uma força positiva ou negativa, para outros ela é verdadeiramente, e isso está certo, a lei da semeadura. Ou seja, se você planta, você colhe. Se você faz coisas boas vão vir para você. Se vocês fazem coisas ruins vão vir para você. E também existe uma palavra bíblica que diz que é dando que se recebe. Se você dá coisas boas, você vai receber coisas boas. Se você dá coisas más, você vai receber coisas más. E o que você chama, tá? O que o mundo chama, o que muitos chamam de lei do retorno, Deus a chama de uma fé ativa e positiva. A fé ativa, a fé positiva é a fé do retorno, é a lei do retorno. Por que eu digo isso? Porque tem muito tipo de fé que é negativa. Então eu quero levar você nesta hora comigo para a palavra de Deus, aonde nos fala sobre a lei do retorno. Gálatas capítulo de número 6, versículo 7 a 8, até o 10 se você quiser, diz assim: não vos enganeis, de Deus não se deixa escarnecer, ou Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele ceifará ou colherá. Porque quem semeia na sua carne, na carne colherá corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Ou seja, se você quer, meu querido, minha querida, ter uma lei do retorno positiva, tanto no teu espírito, na tua alma, como no seu corpo, você deve semear coisas boas, positivas. Se você, meu querido, quiser coisas ruins, você vai semear tanto na tua carne quanto no teu espírito coisas negativas. Então, eu quero que você entenda nesse momento que a lei do plantar e do não plantar positivamente é verdadeiramente a lei do retorno. A terra não dá para o homem aquilo que o homem não planta. O homem só colhe aquilo que ele planta sobre a terra. Se você plantar abóbora, você não vai nascer abacaxi. Se você plantar melancia, não vai nascer maxixe. Ó, fui longe. Então, Deus quer que você entenda que a lei da semeadura é a lei do retorno positivo ou negativo.
Hebreus capítulo de número 11, versículo de 1 e 2, diz que ali está o manifestar da ativação da lei do retorno, a fé. Por quê? A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam que hão de acontecer. E o que é a lei do retorno? É você acreditar que virá coisas boas para a sua vida, que virá sucesso, que virá conquistas, que virá vitória, que virá triunfo, que virá pódio, que você vai ter, vai ser, vai poder. Tudo isso está no âmbito do teu homem interior. Tudo isso está no âmbito da tua fé. Tudo isso está no âmbito de um mover sobrenatural, invisível, mas real na vida do homem. Então, essa fé é que faz gerar, é que faz gerenciar a lei do retorno positivo ou negativo. Então, é essa sua fé, minha fé, nossa fé, que traz às nossas vidas a existência daquilo que nós queremos. Essa fé é o que as pessoas chamam, tá? De pensamento positivo. Essa fé é que ativa a lei do retorno. Por quê? Porque mente é alma. Mente, meu querido, é de essência divina, como também o espírito é de essência divina. Tanto que morremos, o pó volta ao pó, mas o espírito volta a Deus para o acerto de contas. E da mesma medida que o espírito volta a Deus, da mesma maneira a alma segue junto. Logo, o combustível, a vivência, a ação, o invisível, mas o real, que traz à existência as coisas positivas, é a fé que você tem dentro do teu espírito. É a fé que move as coisas boas ou más para acontecerem na sua vida. Uma vez que você usa a sua fé, que está no depósito da mente, né, na motivação, tá, positiva ou negativa, vai acontecer, vai materializar aquilo que você determinou. É na ativação do homem interior que essas coisas acontecem. É na ativação do homem de dentro que essas coisas acontecem. Ou seja, você vence todas as coisas aqui fora, primeiro vencendo pelo homem de dentro. Se você vence no interior, o exterior você vence. É essa que é a fé. E é essa fé, meu querido, que está depositada dentro do homem interior. E quando você se move com fé, essa fé, ela traz, ela absorve para si como se fosse um imã tudo aquilo que você acredita. Então vamos supor que a fé é um imã que atrai, que puxa, que suga tudo para ela. Se você acredita, se você crer, se você espera, se você sonha, se você almeja, a sua fé positiva vai trazer isso para a sua vida. Ou seja, veja que eu quero que você entenda que tudo que nós queremos, que tudo que nós sonhamos se encontra no âmbito da fé. Por que não dizer se encontra na zona da fé? Então, se eu quero, meu querido, coisas positivas, eu vou acessar, eu vou ativar coisas positivas na minha vida. Então, eu quero que você ative neste momento a lei do retorno que há dentro de você. E qual a lei do retorno que há dentro de você? A fé. A fé que talvez esteja morta. A fé que talvez esteja paralisada e que você precisa se mover por ela. Só que você precisa ter muito cuidado na hora da ativação da sua fé.
Por que eu digo que na hora da ativação da sua fé, você precisa ter muito cuidado? Porque a ativação da lei do retorno, ela, meu querido, ela, minha querida, se move por duas vertentes. Ou seja, a lei do retorno, ela se move pelo lado positivo, mas também ela se move pelo lado negativo. E qual é a rua? Vamos botar uma simbologia. Qual é o trilho? Qual é a estrada que ela anda? Que a fé anda? Ela anda, ela se move, ela realiza os seus atos pelo poder das palavras. A fé, ela se move pelo poder das palavras. Se você lança palavras positivas, você vai ter coisas positivas. Se você lança palavras negativas, o seu ambiente vai se encher de coisas negativas. O ambiente da pessoa é aquilo que ela produz. Se você só joga praga, maldição, só chama coisa ruim, o seu ambiente vai materializar coisas ruins. Vai materializar problema, luta, angústia, discórdia, briga e por aí vai. Agora, se você começa a ativar a fé pelo lado positivo, o seu ambiente vai estar cheio de paz, de realizações, vai estar cheio de coisas boas, porque você está trazendo para o seu ambiente um retorno positivo através da lei da fé. E a lei da fé, a lei, meu querido, do retorno, ela trabalha, ela materializa as coisas através do poder das palavras. Deixa eu te dizer, na Bíblia Sagrada, no capítulo 6, 63 de João, diz que, disse Jesus, assim diz o texto, disse Jesus, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Veja bem, está no plural, não está no singular. Jesus está dizendo que as palavras que nós lançamos, elas são espíritos e são vidas. Ou seja, ela materializa coisas. Ela traz à existência coisas. Ela traz à existência aquilo que não existe e passa a existir. Então as suas palavras não são apenas uma fonética, as suas palavras não é meramente um som, a sua palavra ou as suas palavras são autoridades delegadas a espíritos positivos ou a espíritos negativos que vão materializar no seu ambiente a lei do retorno das suas palavras, porque as palavras e a fé, elas se movem juntas. Você está entendendo? Ou seja, as nossas palavras não são meramente uma palavra jogada ao vento. Não, elas são como o vento. Ou seja, as nossas palavras, tá? Elas não se pegam, elas não se materializam, elas não são sólidas, elas são invisíveis. Mas depois que a fé se mistura com as palavras, seja ela positiva ou negativa, ela vai trazer coisas sólidas. Elas hão de materializar-se na sua vida, na nossa vida, na vida de cada um que assim a lançar. Então, palavras, elas trazem, elas se movem por vários meios de fé. Tem gente que tem muita fé, outro tem pouca fé, outro diz que não tem fé, mas todo mundo tem fé. Então, mas quem não se move com fé, se move debaixo de incredulidade. Mas eu vou muito mais além.
Eu acredito que quem não se move com uma fé positiva, ela se move com uma fé negativa. Presta atenção, a fé, ela é invisível. A fé, ela não se toca. A fé, ela não se materializa. A fé é um sentimento invisível, mas que opera na realidade. Ela traz à existência as coisas que nós almejamos no nosso espírito, na nossa alma. Você sabe que ela existe e se move do seu jeito por meio dela, por meio da fé. Você, meu querido, não vê as palavras, como você não vê a fé, mas você ouve as palavras. Quando alguém diz alguma coisa boa, você sente alegria. Quando você ouve alguma coisa ruim que machuca a tua alma, você sente o efeito da tristeza. Então as palavras, elas são invisíveis, mas elas têm um poder no físico positiva e negativa, não é verdade? Da mesma maneira, a fé positiva e negativa atuam. Da mesma maneira, a lei do retorno, positiva ou negativa, atuam. Então eu quero que você entenda que quando a fé, que quando as palavras, elas são positivas, elas te levantam, não é isso? Elas te motivam, elas te jogam para cima, ela enche o seu ambiente de paz, ela enche o seu ambiente de coisas boas, mas quando elas são negativas, o que elas fazem? Quando você recebe uma palavra negativa, ela te abate, ela te machuca, ela te joga, sabe, no chão, ela te deixa cabisbaixo. Muitas das vezes, ela destrói a sua vida. Muitas das vezes, ela destrói a sua história. Não é assim que funcionam as palavras? Você vê elas? Não, mas você sente. Você toca nelas? Não, mas você sente. Assim é o poder da fé. Assim é o poder da lei do retorno. O que eu quero que você entenda, primeiro, é que as palavras, ela tem o poder criacional. É a palavra que cria as coisas. É a palavra que traz à existência os desejos. É a palavra, meu querido, que traz à existência o que você não está vendo. É a palavra que traz à existência aquilo que você crê. É a palavra que traz à existência aquilo que não existe, que está no mundo espiritual e vem para o mundo físico. Assim que se move a palavra. Assim que se move a fé. Deixa eu te lembrar de uma coisa. Deus criou as palavras. Guarde isso. Deus criou as palavras na intenção de produzir alguma coisa. Deus criou a palavra na intenção de produzir vida. Quando você, entendendo ou não, crendo ou não, aceitando ou não, meu irmão, libera uma palavra, pode ter certeza, ela vai produzir vida. Vida positiva ou vida negativa, mas ela vai produzir alguma coisa. Eu acredito que com a queda do homem, com a entrada do pecado na criação, a Bíblia nos mostra isso, o inimigo passa então a usar o poder das palavras, o poder da fé do homem interior para criar e produzir coisas de morte. E por onde passa tudo isso? Esse poder criacional de coisas boas, de coisas ruins? Pelas nossas palavras. Você já ouviu aquelas palavras na sua infância? Seu burro! Seu idiota!
Você não vai dar para nada. Por que você não morreu na hora do parto? Por que eu não te abortei, seu desgraçado? Você já viu alguma mãe ou algum pai jogando essas palavras nos filhos? Isso tem o poder de uma fé negativa que depois vai trazer um retorno. Dentro da lei do retorno, vai trazer um retorno negativo. Eu conheço muitas pessoas, não são poucas, muitas, que o pai praguejou jogando essas palavras, que a mãe praguejou jogando essas palavras, e hoje são pessoas fracassadas, são pessoas presas aos vícios, são pessoas presas, meu querido, numa dimensão terrível. Mas conhecereis a verdade vos libertará. Pelas nossas palavras, irmãos, pelas nossas palavras e vontades, é que são, meu querido, os trilhos por onde a fé vai passar. As nossas, as minhas, as tuas palavras são os trilhos por onde a fé passa. Se você diz coisa positiva, vai vir coisas positivas. Se você diz coisas negativas, vão vir coisas negativas. Entendeu isso? Então vamos ver 2 versículos na palavra de Deus. Lá em Gênesis capítulo de número 1, eu quero te mostrar o poder criacional de Deus, que é um texto muito conhecido que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí o versículo 2 diz: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Veja que aqui está o poder criacional das palavras que se mistura com a fé. Quando eu digo algo, eu estou dizendo com fé positiva ou com fé negativa. Quando eu libero algo, aquela palavra cheia de fé vai estabelecer, vai materializar alguma coisa no meu ambiente, na minha casa, nos meus filhos, nos meus sonhos, nos meus projetos. Nesse texto de Gênesis, Deus, ele traz à existência as coisas que não são como se fossem. Deus traz através da atração da fé, através da lei da fé, através da força da mente, que é uma fé movida positivamente, ele traz milagres, ele traz vida, ele traz coisas boas. No versículo 3 ele disse, no versículo 6 ele disse, no versículo 9 ele disse, no 11 ele disse, no 14 ele disse, no 20 ele disse, no 24 ele disse, no 26 ele disse, no 29 ele disse. Ou seja, todas essas vezes Deus usa o poder da palavra para trazer um retorno de vida, um retorno de coisas boas. Ou seja, ele disse, haja. Ele disse, ajuntem-se. Ele disse, produzam-se. Todos os verbos que ele usa é verbos de trazer à existência. É verbo de fazer materializar algo. E Deus, nesta hora, está dizendo para você, tudo que você diz, você traz à existência, a materialização de coisas boas e de coisas más. Então hoje, nessa primeira parte sobre a lei do retorno, eu te mostrei que a lei do retorno se move pela fé e a fé se move por meio das nossas palavras. E se você usá-las de maneira errôneas, a partir desse dia, você vai materializar coisas prejudiciais à sua vida, à sua família, à sua descendência. Mas se você materializar, ativá-las com coisas positivas,
você vai trazer coisas positivas para a sua vida, para o teu ambiente, para a tua família e para toda a tua parentela. Então, a lei do retorno nada mais é do que uma lei positiva, do que uma fé positiva, e uma fé negativa. Então eu quero te trazer à existência, nesta hora, todas as coisas boas. E eu quero te ajudar a quebrar todas as coisas ruins que você estava adquirindo até hoje na sua vida. Talvez a sua vida esteja um caos. Talvez a sua vida esteja cheia de problemas. Talvez você esteja cheio de situações ruins. Tudo dá errado na tua vida. Deu errado no casamento, dá errado no namoro, dá errado na finança. Os filhos é uma briga, é uma guerra. O teu lar parece um pedaço do inferno. Mas hoje o teu lar vai virar um pedaço do céu. Você vai ter paz interior. Você vai ter paz pelo lado de dentro. Se é condicional, você quiser se mover pela fé positiva e largar a fé negativa. E não se esquecer que quem move a fé são as palavras liberadas. Se eu libero palavras positivas, meu ambiente é positivo. Se eu libero palavras negativas, meu ambiente é negativo. Se eu libero coisas positivas sobre meus filhos serão positivos. Se eu libero coisas negativas sobre meus filhos serão negativos. Se eu libero se eu libero um futuro de bênção, de sucesso sobre meus filhos, eles vão ter um futuro de bênção e de sucesso. Se eu libero sobre meus filhos um futuro de fracasso, de derrota, eles terão um futuro de fracasso e derrota, porque eu sou a autoridade sobre meu filho. Quando eu lanço sobre eles, eu tenho poder de determinar coisas, de produzir coisas. Então o poder das suas palavras tem o poder de amaldiçoar e abençoar, de produzir algo positivo e algo negativo. Então, se você quer se livrar dessas coisas a partir de hoje e mudar de rota, ore comigo repetindo as mesmas palavras. Senhor Jesus, neste momento, eu quero te pedir perdão pelas palavras negativas que eu lancei durante toda a minha vida, até esse exato momento. Eu quero renunciar, eu quero destruir, eu quero desfazer tudo o que eu disse, em nome de Jesus, da minha vida, sobre a minha vida, sobre os meus filhos, sobre o meu casamento, sobre a minha família, sobre a minha finanças, sobre todas as áreas da minha vida. Eu quebro agora, eu renuncio agora, eu rejeito agora todas as palavras que o inimigo me induziu a liberar sobre o meu ambiente para produzir morte, miséria, desgraça e todos os tipos de males. Eu rejeito agora. E eu te peço que tu me perdoes, Pai, em nome de Jesus, porque a partir desta hora, as minhas palavras e a minha fé entrarão em sintonia positiva, porque eu almejo a lei do retorno positiva, do sucesso, da vitória e da paz, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, envia anjos agora. Quebre todas as maldições na vida da pessoa que vai ouvir esta palavra. Destrói desde a primeira até aqui palavras de maldições que somente prejudicaram a mesma e o ambiente que ela vive. Que nesta hora os teus anjos entrem em movimento, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, pois eu abençoo a vida delas agora, com sucesso, com graça, com paz, com alegria, com força, em nome de Jesus de Nazaré. Amém?
quero te pedir, se você foi abençoado, só se você foi abençoado. Se você foi abençoado, compartilhe pelo menos com o teu ciclo de pessoas que você acha que precisavam, ou que precisam, né? Precisavam é passado. Que precisam ouvir essa palavra. Se você acha que eles precisam ouvir e ser liberto, então compartilhe com eles. Compartilhe também no seu grupo do WhatsApp, do Facebook, né? E aqui no YouTube, eu quero te pedir que você dê um joinha para que o canal, né, seja mais visualizado. Se você não se inscreveu, se inscreva e que Deus te abençoe. E não se esqueça, durante a semana temos 3 palavras de bênção, de vida, de conhecimento para você. Deus te abençoe, ó. Beijo no coração. Fique na santa e gloriosa paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça levantar sobre ti o teu rosto